Bom dia, caros alunos e alunas da Escola Birajara. Vamos iniciar aqui uma aula de Geografia e nessa aula de Geografia nós vamos tratar do desenvolvimento do capitalismo e especialmente o processo de globalização, que é a etapa atual de espacialização, de configuração territorial do capitalismo como processo no mundo. Então, como foi destacado no vídeo anterior, para nós termos uma dimensão daquilo que nós vamos tratar, o desenvolvimento do capitalismo e a globalização é um assunto de fundamental importância e nós destacamos como conteúdo essencial para vocês esse entendimento, qualificar melhor a preparação de vocês para as etapas subsequentes, sobretudo os alunos do terceiro ano que vão fazer prova do Enem e vestibulares nesse ano de 2021. Ok? Então, capitalismo e a globalização, eles se inserem no contexto da economia mundial, né, quando a economia passa a ser mundializada, quando a relação entre os países, nesse contexto de economia-mundo, passa a se tornar mais próxima, mas não igual, né? A economia mundo sempre foi baseada em ampla desigualdade daqueles países que historicamente conseguiram avanços que proporcionaram expansão, domínio e conquistas territoriais em função dos objetivos relacionados ao lucro, que foi o que fundamentou o sistema capitalista após a Idade Média e o regime feudal. Então, a economia mundo pode ser caracterizada como uma relação comercial entre diversos países do mundo. Quando a gente fala de país, não necessariamente somente os Estados-nação, mas, sobretudo, com o avanço do capitalismo através das suas diversas etapas, a atuação das empresas, sobretudo as nacionais. Fazem parte desse contexto econômico a produção agropecuária, a produção industrial, né, todos os serviços que são fundamentais para o funcionamento de uma sociedade no período moderno, o fluxo de informações, de mercadorias, de capitais e de pessoas, e da forma como se dá a correlação de forças, sobretudo em função da economia, e como se dá o desenvolvimento econômico de forma diferencial entre os diversos países, que se dá o nome de Divisão Internacional do Trabalho. O capitalismo, a partir do século XVI, portanto, século XV, final do século XV, no século XVI, ele passa a ser o sistema econômico hegemônico no mundo. Não único em todos os locais do mundo ao mesmo tempo, mas passa a ser hegemônico, o que baliza a relação entre os países nesse contexto geopolítico e geoeconômico internacional. Então, a partir desse momento, no fim da era feudal, com a idade passando para o capitalismo, marcando uma mudança de idade com a idade feudal, um período mais moderno, a economia, a política, a relação social e cultural passou a ter forte influência do capitalismo e que esse capitalismo vai desenvolvendo-se e evoluindo-se a partir de diversas fases que elas não são excludentes, mas sim integradas. Primeira fase do capitalismo comercial, que nós vamos ver todas essas fases adiante com algum detalhamento. O capitalismo industrial, que além do comércio, ele se baseia na produção de mercadorias, no trabalho assalariado, na exploração desse trabalho assalariado. Quem detém os meios de produção, né, são os empresários industriais, e que o comércio ainda continua sendo a etapa fundamental para a realização do lucro, que é o fundamento do objetivo do capitalismo, para a obtenção do capital. O capitalismo financeiro, numa terceira fase, já chegando no final do século XIX, no início do século XX, que é a financiarização de todo o capital produzido e reproduzido com a produção industrial e o comércio dessas mercadorias. E, por fim, e não é o fim, na verdade, é um processo, o capitalismo informacional, que podemos chamar da fase atual do capitalismo, em que a informação é fundamental e o fluxo dessa informação por todo o globo, todo o mundo, por todas as regiões mais desenvolvidas e por onde o capital pode se aproveitar para poder ampliar suas margens de lucro, passou a ser o fundamento para a reprodução do capital. Okay? E a etapa final
ou, como eu digo, não é final, mas atual, de processo de distribuição espacial, expansão territorial, ou de aproveitamento diferencial dos espaços dos lugares do território, na atualidade chamada de globalização, que nada mais é do que uma intensificação da mundialização da economia, mas não de expansão total da economia capitalista em todo o mundo, mas de superaproveitamento dos espaços preferenciais. Em contrapartida, há um esquecimento, é deixado de lado aqueles espaços que não oferecem ao capital o maior potencial de reprodução. Vamos passar adiante. Tem que ser mais objetivo. Então, de acordo com o livro didático de vocês do segundo ano, os alunos e alunas do terceiro ano já passaram por essa etapa, essas são as fases de distribuição do capitalismo ao longo da história. Né? Podemos ver que, além das as etapas são definidas pelaquela atividade econômica que foi emblemática no período, comércio, indústria, atuação dos bancos e a informação na perspectiva do conhecimento e da informatização de todo o processo, fazendo ampliar a reprodução do capital. Temos as doutrinas econômicas, que na verdade é uma filosofia econômica que fundamenta todo o pensamento do momento. No período do capitalismo comercial tivemos o mercantilismo, o liberalismo dominou no período da primeira revolução industrial. Quando o liberalismo entra em crise em função da completa liberação do mercado se autorregular, o keynesianismo, principalmente pós-crise de 1929, entrou em ação, e o neoliberalismo voltou com força com a crise do keynesianismo, quando o Estado não conseguiu também, somente ele, regular todos os processos econômicos, e o neoliberalismo, com um novo liberalismo, chegou para poder apostar novamente no mercado sem regulação, o que trouxe também problemas e novas crises mundiais, sobretudo a partir de 2008. Então, passando adiante. O capitalismo comercial, portanto, aquele do final do século XV, sobretudo do século XVI, ele foi marcado. Quais os principais aspectos geográficos que definiram? Que é isso que é importante estudar em geografia. Embora toda a parte sociológica, filosófica, econômica, né, ou socioeconômica seja importante, fundamentalmente em geografia a gente precisa entender quais os processos geográficos são mais importantes. Então, a expansão marítima das principais potências europeias do período foi de fundamental importância para a reconfiguração e redefinição das relações territoriais mundiais. Sobretudo porque o objetivo dessas expansões marítimas foi conquista territorial para poder ampliar os meios de reproduzir o capital. O capital que já se fundamenta na burguesia comercial, mas ainda tem forte papel do Estado, né, financiando e também sendo agraciado pela atuação de alguns agentes individuais, particulares, privados, mas tinha ainda o Estado como uma grande força econômica desse período. Então, essas principais potências europeias do período eram a Espanha e Portugal, a Inglaterra, a França e os Países Baixos, né, que nós conhecemos por Holanda. E foram aqueles que conseguiram elaborar, a partir da tecnologia, a navegação, né, marítima de uma forma mais precisa para poder atingir lugares mais distantes no globo a partir dos oceanos. E o colonialismo foi a grande marca, foi o grande aspecto geográfico desse período do capitalismo comercial, que tinha como objetivo conquistar e colonizar novas terras em busca, sobretudo, de produtos agrícolas que pudessem servir para abastecimento europeu e produtos minerais que também pudessem servir, sobretudo, para ser comercializado e acumular riquezas. Mas isso não se deu de uma forma simples, se deu às custas de trabalho escravo, sobretudo nas Américas, esse trabalho explorado o trabalhador, né, a pessoa, o ser humano, explorado na África e trazido para ser explorado no trabalho aqui nas Américas, sobretudo no Brasil, que é um grande exemplo. E também nas Américas, o genocídio dos povos nativos, que não foram chamados à convivência e sim foram expoliados. O capitalismo comercial, então, as grandes navegações europeias são a grande marca, certo?
Então, nesse mapa, nós podemos observar que a partir da Europa saíram os principais fluxos de comércio ou de busca de um comércio de exploração. Não era uma necessidade da Europa naquele momento comercializar com os povos nativos encontrados, mas sim tomar suas terras, explorar o trabalho e poder expoliar, ou seja, roubar todos os recursos naturais encontrados nesses novos territórios conquistados e colonializados. No século XVII, nós podemos ver quais as regiões eram dominadas por quais países europeus, por exemplo. A gente vê aqui em vermelho, representado no mapa, a região que Portugal conseguiu colonizar no século XVII, não só na América do Sul, exemplo do Brasil, como vários países e regiões pela África e também pela Ásia. Os espanhóis, essa cor, representada por essa cor rosa, então tem a América do Sul, a parte mais a oeste da América do Sul, desde o México, Peru até praticamente o Chile, a região das Filipinas aqui na Ásia, mas assim, a grande expressão espacial do colonialismo espanhol foi, de fato, as Américas. Já no século XVIII, né, a gente tem ainda a expressão mais consolidada do colonialismo europeu, o Brasil já é definido como território português, território espanhol, grande parte da América do Sul, mas também América do Norte, a França dominando também parte da América do Norte, e já com o domínio da Inglaterra, nos Estados Unidos, na costa leste. Passando adiante. E já no século XIX, a gente tem uma fase de transição desse capitalismo comercial, aquele que se baseia praticamente no comércio e acumulou bastante riquezas com a expoliação de recursos agrícolas e minerais nas colônias, para poder fundamentar a formação do capitalismo industrial, que ainda no início do século ainda não tinha sido definido. Mas nesse período a gente pode perceber como se comporta a partir do espaço geográfico mundial a passagem desse imperialismo, desse colonialismo para um pós-colonialismo ou neocolonialismo, que vai ser chamado imperialismo, quando a gente já tiver uma definição mais clara do domínio imperial desses países. Portugal estava aqui na conquista e domínio territorial do Brasil, mas já em fase de transição, em 1822, Portugal deixa de dominar o Brasil para o Brasil se tornar independente. Mas nós vemos um domínio espanhol bastante evidente aqui nas Américas, sobretudo na América do Sul, costa oeste norte-americana. Os Estados Unidos já passam a ter boa parte do seu território também independente, mas ainda o Reino Unido, né, a Inglaterra, fazendo bastante pressão. E a história dos Estados Unidos é um caso à parte, que merece ser estudada com maior atenção. Temos o Império Russo em destaque, o Império Turco. Né? Temos aqui na região do Sudeste Asiático, na verdade na Península Indiana, vários fragmentos de território ocupados por diversas nações europeias, colonialistas e imperialistas. Nessa fase, de fato, do século XVIII, nós temos o período de transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, quando indústria e comércio passam a ser integrados fundamentalmente para poder explicar como o capital se reproduz e como ele organiza o espaço geográfico mundial. Então, nós temos no espaço internacional a urbanização das sociedades, um aspecto geográfico fundamental importante. A indústria é uma atividade econômica essencialmente urbana, que precisa da concentração em pequenos espaços de trabalhadores, mão de obra, de recursos, de energia. Então, as cidades são fundamentais para fundamentar a atividade fabril, né, a localização das fábricas, a urbanização, a grande urbanização da sociedade em contrapartida de uma sociedade que era mais agrária, antes disso passa a ser um dos principais aspectos geográficos. E o neocolonialismo. Na verdade, é um colonialismo de uma forma mais intensiva. Nós vamos chamar de imperialismo a partir desse período. E a divisão internacional do trabalho, aquela correlação de forças e de poder entre os países, vai ficar muito mais clara e destacada nesse período, além de metrópole e colônia no período
capitalismo comercial, nós vamos ter as potências industrializadas e os países não industrializados, que continuam sendo fornecedores de matérias-primas. Então, o capitalismo industrial, ele pode explicar a própria evolução do capitalismo a partir do século XVIII, sobretudo em função das diversas revoluções industriais que são consideradas ao longo da história. A primeira, né, que é o surgimento de fato da indústria, é o aparato tecnológico baseado nas máquinas a vapor, a concentração do trabalho, da tecnologia, da matéria-prima e das fontes de energia convergindo para as cidades. A segunda revolução industrial, essa já no final do século XIX, que o grande fundamento foi o uso da energia elétrica, né? A tecnologia para poder se utilizar a energia elétrica como fonte potencial de energia nas fábricas, além do início da produção industrial em série, que você otimizou o trabalho, né, dentro do parque industrial, dentro das fábricas, e também o início da indústria automobilística por conta da descoberta dos avanços para o uso do petróleo como fonte de energia. A terceira revolução industrial ela já ocorre no século XX, meados da década de 60. Do século XX é tratada como a terceira revolução industrial, aquela que nós temos sistemas eletrônicos, nós temos uma implantação de tecnologia dos produtos, nós temos o uso de computadores, o uso de robôs, a automação do trabalho fazendo parte do trabalho industrial e começando a conflituar com o trabalho humano. A automação e o uso de sistemas computadorizados autônomos, né, o cibernético, você passa a abrir mão de uma maior quantidade de trabalho humano, e aí iniciam-se crises, sobretudo em relação ao emprego e desemprego. Mas o avanço tecnológico faz aumentar muito a produtividade da indústria, e essa produtividade da indústria vai acarretar em uma maior reprodução do capital para os empresários capitalistas e para os países que são a sede dessas grandes empresas. E isso faz parte de toda a estratégia de reprodução do capital e de obtenção de lucro, que é a grande estratégia, que é o grande objetivo do capitalismo, como processo histórico. A quarta revolução industrial que nós estamos vivendo hoje, que já existe uma informatização fundamental para todo o processo de produção industrial, como o comando de uma fábrica sempre podendo ser todo organizado e todo fundamentado a milhares de quilômetros de distância. Por exemplo, uma fábrica norte-americana, ela pode ser colocada em funcionamento no Vietnã por comandos através de computadores na internet numa série dos Estados Unidos, por exemplo. Então, a informatização, o uso da internet, do conhecimento, de rotinas baseadas no computador, né, passa a ser fundamental para essa quarta revolução industrial. Para isso, softwares, os programas computacionais, o potencial da rede de internet, os satélites são fundamentais para essa revolução. As duas primeiras revoluções industriais, passando do colonialismo ao imperialismo, e nas duas últimas fases, e na fase atual, é o processo de globalização da economia, certo? Globalização, a mundialização são palavras sinônimas. Os principais insumos tecnológicos, portanto, nessas quatro fases de revolução industrial, de grande mudança fundamental na produção industrial, é apresentada nesse slide aí. Então, na primeira revolução industrial, nós temos a máquina a vapor, a fonte de energia fundamental, o carvão mineral. Na segunda revolução industrial, temos a eletricidade, mas também o petróleo, né, para as unidades autônomas, como os automóveis. A computação foi a grande marca da terceira revolução, e a inteligência, que é a agregação de todas as demais fases no fundamento da produtividade, né, conseguindo fazer que o globo seja alcançado de uma forma quase simultânea por um centro de comando, principalmente o centro de comando das principais grandes corporações capitalistas mundiais. Então, a primeira revolução industrial, né, nós temos a Inglaterra como o local onde se fundamentou a ideia de indústria, né, foi o berço da Revolução Industrial,
Nesse slide trazemos essas ilustrações para a gente perceber de como era a configuração territorial e dos instrumentos utilizados nesse período. A segunda revolução industrial, a gente tem uma ampliação já dos países ou das potências que passam a dominar a tecnologia industrial e fundamentar todo o seu potencial econômico, né, e político a partir do desenvolvimento do capitalismo industrial. E aí nós já temos, além da Inglaterra, a Alemanha, né, e a Rússia na Europa, os Estados Unidos e o Japão, fazendo uma ampliação mundial do potencial do capitalismo industrial. E a grande expressão, reiterando, é o imperialismo, porque essas nações, quando passaram a competir, elas precisaram ir atrás de locais onde elas pudessem procurar áreas de influência e recursos naturais que pudessem fundamentar a produção industrial. A terceira fase, ou a terceira revolução industrial, né, ela é marcada pela globalização e pelo processo de informatização e robotização. Então, são um exemplo de como as fábricas passaram a se configurar internamente, como mostrado nesses slides aí. E é também de fundamental importância entender o papel das grandes corporações multinacionais nesse período. Quarta revolução industrial, uma potencialização da terceira revolução industrial, da robótica, da informática, mas nós temos os grandes centros de comando baseando agora como essa produção ela é disseminada por todo o globo. Nós temos a inteligência artificial escolhendo os melhores processos, as melhores rotinas de trabalho. O trabalhador industrial, ele é quase desnecessário nesse momento. Passamos a ter alguns profissionais super especializados para fazer essas fábricas funcionar, e o trabalhador industrial agora, o operário, ele praticamente não existe mais. Isso onde, nos países, nos locais, nas regiões onde o capitalismo avançou para essa quarta etapa, o que é desigual ainda no mundo, não abrange todo mundo ao mesmo tempo. O capitalismo financeiro é uma fase do capitalismo onde os bancos, né, a financeirização de todas as riquezas já adquiridas no comércio e com a atividade industrial, a financiarização é a etapa onde essa riqueza ela passa a ser reproduzida. De que forma? Quando eu utilizo todo o expediente bancário para isso. Como é que o expediente bancário é utilizado? Eu pego o dinheiro que eu já adquiri na produção industrial, na exploração do trabalho, na venda das mercadorias, e ao invés desse dinheiro ser só ficar parado ou reinvestido somente na produção industrial, eu empresto esse dinheiro, eu invisto esse dinheiro em outros países, em outras empresas, e os outros países e outras empresas me devolvem esse dinheiro, reajustarem de mais dinheiro, que são os juros, e assim o capital percebeu, o grande empresário, as grandes corporações capitalistas perceberam que se eu pegar dinheiro e conseguir emprestar dinheiro, uma lógica bastante simples, eu posso fazer reproduzir esse dinheiro na forma de capital financeiro. Então, a financiarização da economia é o grande fundamento do capitalismo, para fazer ampliar o dinheiro adquirido na produção industrial e no comércio mundial, e essa passou a ser a marca do final do século XIX, na passagem para o século XX. Ganhar dinheiro com dinheiro que já existia através da financiarização, ou seja, os serviços bancários atrelados à indústria, ao comércio, aos serviços, certo? Então, as nações imperialistas industriais ficaram bastante fortes nesse período. A grande disputa se deu agora não de países disputando locais, mas de países sendo financiados por grandes corporações, grandes empresas que dominam fatias da economia, ou seja, empresas monopolistas, fundamentando a dominação e a exploração dos países que, nessa correlação de forças, foram invadidos e conquistados. É emblemático nesse período do imperialismo, no final do século XIX, o imperialismo do capitalismo financeiro, a partilha da África e da Ásia. A América deixa de ser o grande filão e agora a África e a Ásia passam a ser exploradas. Quais as grandes potências europeias no período? Inglaterra, como sempre, França, Alemanha, e aí nós temos a Bélgica, Portugal e Espanha, que já estão enfraquecendo seu papel de grandes potências imperialistas ou colonialistas, mas nós ainda percebemos a grande presença da Inglaterra, França e Alemanha, além da Bélgica, para promover uma série de reuniões que culminaram com a
invasão e expoliação, o roubo da África, a destruição de povos nativos, na busca de novas áreas de influência, de novas áreas que pudessem dominar matérias-primas fundamentais para o desenvolvimento industrial e para a financiarização da economia. Fora da Europa, mas nem tanto, né? A Rússia, que é europeia, mais asiática, mas é um país de grande potência mundial todos os tempos, a partir da Idade Moderna. O Japão e os Estados Unidos também praticaram essa lógica imperialista para fundamentar a reprodução do capital a partir da atuação das suas grandes empresas. A grande característica do imperialismo é o capitalismo industrial. Né? Por quê? Porque se busca matérias-primas para isso. Além disso, se busca mercados consumidores, que é para poder fazer com que a produção industrial seja comercializada, porque o ciclo de reprodução do capital a partir da exploração do trabalho só se realiza completamente quando vem as mercadorias. A partilha da África, a conquista da Ásia, são as etapas, expressões geográficas fundamentais desse período do imperialismo, mas não pode ser esquecido o imperialismo russo, imperialismo japonês, imperialismo norte-americano, que se der de uma forma particular, né, não como o europeu, que foi a forma mais ostensiva no mundo, em grande parte de alguns continentes, mas também tem sua grande importância histórica. A partilha da África, portanto, a partilha da Ásia são representadas por alguns mapas onde a gente pode perceber, por exemplo, a presença da França aqui em azul, grande parte da região noroeste da África, a região saariana da África. Né? A Grã-Bretanha, nessa cor vermelha aqui, conquistando grande parte da África do Sul, da parte sul do continente africano, além do Sudão e do Egito. Outra, Portugal, ainda se mantém como país colonialista e imperialista, né? Aqui em Angola e aqui em Moçambique. E aqui, já trazendo para o mapa da Ásia, também percebemos a presença desse país. Né? Então, aqui que já tinha destacado no mapa anterior, o mapa da partilha da África, e esse mapa da partilha da Ásia, a gente percebe assim, a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra, dominando a Índia, Paquistão, o sul da Península Arábica, já a França dominando aqui essa grande região aqui do Sudeste Asiático, a Espanha, parte Filipinas, aqui ainda é o domínio do Império Otomano, e o Japão, para além do seu arquipélago, conquistando Coreia e a ilha da Formosa, que fazia parte da China, faz parte da China na atualidade. Então, reiterando o capitalismo financeiro, que é de fundamental importância para a gente entender o capitalismo a partir do século XX, tinha como essas grandes potências, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Japão, especialmente essas. O que passou a dominar toda a economia, né, foi a integração entre a indústria e os bancos. É uma economia industrial financeira dominada pelas grandes corporações empresariais de atuação mundial, multinacionais e transnacionais, onde se consolidou a divisão internacional do trabalho entre potências industriais, que passaram a dominar o mundo de fato, e as colônias fornecedoras de matéria-prima, que eram os países dominados. Como característica, reiterando, o controle da economia se deu pelas grandes corporações, e essas grandes corporações são grandes empresas mundiais que são donas de indústrias e bancos ao mesmo tempo, e têm essa atuação nos principais locais, nos principais países que podem dar retorno em termos de lucro e reprodução de capital. Os setores mais importantes da economia, por exemplo, como a indústria do petróleo, como a indústria automobilística, é dominada por pouquíssimas empresas, né, que nós chamamos de oligopólios, e monopólios. São quando pouquíssimas empresas ou uma única grande empresa domina setores importantes da economia. E a expressão mundial dos bancos, que é de fato o que dá o nome ao capitalismo financeiro. O mercado financeiro de pré-financiamento e o mercado de ações, quando as empresas passam a ser divididas em ações e vendidas para qualquer pessoa ou para qualquer grupo empresarial que puder comprar,
e a relação entre o dinheiro entre os vários países passa a ser o fundamento da expressão mundial dos bancos e do próprio capitalismo financeiro em si. Agora, esse capitalismo financeiro, ele, depois das guerras, né, já para metade do século XX, ele passa a apresentar um enfraquecimento das grandes potências. Por quê? Porque a guerra é um acontecimento histórico ativo. Ou as sucessivas guerras e a crise econômica entre elas do próprio capitalismo foi um grande motivo de enfraquecimento desses países que eram as grandes potências do final do século XIX, tá? Fundamentaram o capitalismo financeiro. E surgem outras a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né? Enquanto Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Japão saem bastante arrasados das guerras, especialmente da Segunda Guerra, né? O mundo vê a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência mundial capitalista, mas vê também a ascensão de outro país que se formou, né, no início do século XX, a partir de 1922, que foi a União Soviética, mas a União Soviética não se explica pelo capitalismo, mas sim como uma nação que apresentou um grande antagonismo em termos de filosofia política e econômica, que era o socialismo. Então, o capitalismo encontra um grande rival, pelo menos no campo econômico e no campo geopolítico militar, certo? A partir do final da Segunda Guerra Mundial, a gente pode considerar 1950, e as antigas colônias que eram imperializadas passam por movimentos de libertação, alguns movimentos pacíficos, né, como é o caso, o exemplo emblemático da Índia, e outras diversas nações africanas passaram por movimentos de libertação à base de muita luta para conquistar a sua independência e sua autonomia. Que até hoje o continente africano ele ainda não é completamente estável em relação à sua fundamentação política por conta de toda a bagunça criada pela Europa no período do imperialismo no final do século XIX. E a divisão internacional do trabalho a partir da Segunda Guerra Mundial é a que perdurou durante todo o período da Guerra Fria e basicamente durante todo o século XX, que eram os países desenvolvidos e industrializados, isso no âmbito do capitalismo, os países subdesenvolvidos e industrializados, que é a linha para o Brasil como exemplo, e os países subdesenvolvidos não industrializados, aqueles países somente de economia agrícola, que eram os países que são ainda os países mais pobres. Então, esse mapa ele traz para a gente uma configuração do mundo, com a divisão internacional do trabalho no âmbito do capitalismo financeiro, com os países socialistas, que não fazem parte do contexto capitalista, mas são um grande regime antagônico, regime político, regime econômico antagônico capitalista. Então, esse é o mundo pós-guerra. Então, a gente pode marcar que toda a nossa atualidade, em termos de compreensão do espaço geográfico a partir do capitalismo, ele se dá a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Né? A partir desse momento que nós repensamos, nós temos que pensar como nós chegamos na atualidade em função do comportamento, como o capitalismo chegou na atualidade em função dos processos que o organizou. Então, nós temos os países capitalistas desenvolvidos, América do Norte, especialmente os Estados Unidos, Europa Ocidental, Austrália, Japão. Nós temos os países capitalistas subdesenvolvidos, América Latina, onde está o Brasil, África e Oriente Médio, Sudeste Asiático. Certo? Basicamente essa é a configuração do espaço geográfico atual, se nós desconsiderarmos todo o espaço de influência socialista do final da Segunda Guerra Mundial e do período da Guerra Fria. Certo? Então, vamos adiante. Depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, o capitalismo passou a intensificar a sua expansão mundial. Ele buscou ocupar os locais do globo, todos os países que pudessem dar maior retorno para a reprodução do capital e também, nesse processo de se mundializar, fazer frente ao socialismo do outro bloco, que era comandado pela União Soviética. E aí, a partir desse momento, nós podemos falar de fato uma intenção de globalizar a economia, e daí vem a expressão globalização, é o que vivemos na atualidade. Né?
Quem é que propõe esse processo de globalização? De fato, são as grandes corporações, as grandes empresas multinacionais que passam a desconhecer fronteiras. Elas não se baseiam mais na relação internacional entre os países, mas as corporações passam a entender o mundo sem fronteiras para poder expandir o máximo possível o seu potencial de reprodução do capital, através de produção industrial, comércio mundial e, sobretudo, a financiarização da economia, que faz ampliar muito, muito, muito a riqueza das grandes corporações. Então, essa figura traz para vocês uma representação das diversas grandes empresas multinacionais que hoje dominam o planeta. Elas buscam estar disseminadas em todos os locais do mundo, sobretudo naqueles que oferecem o melhor retorno de capital e o controle e o balanço das riquezas, da reprodução do capital se dá justamente através do mercado financeiro, sobretudo do mercado de ações de cada uma dessas empresas, e esse mercado de ações é praticado no mundo todo, praticamente em tempo real. Né? Esse exemplo aqui desses símbolos, dessas logomarcas, é para mostrar os principais bancos em atuação no Brasil. Essa etapa, mais para o final do século XX, onde nós entramos, de fato, no capitalismo informacional. Aqueles onde nós temos, a partir de todo o aparato tecnológico, das tecnologias de informação, ampliação sobre das redes de telecomunicações, mas que elas têm suporte dado para poder fazer todo o comércio mundial de mercadorias através das redes de transporte que também se ampliam no mundo. Então, os fluxos de capitais, aqueles que podem ser feitos através das telecomunicações, o fluxo de informações pode ser feito de forma virtual, ele não funciona de fato para a reprodução de capital sem que não tiver um amplo fluxo de mercadorias através das redes físicas de transporte e o fluxo também de pessoas no mundo, de trabalhadores internacionais, mas também de turistas, de migrantes. Por exemplo, quando a fábrica, quando os bancos passaram a apostar no conhecimento, na ciência, na tecnologia, e o uso da informática para como funcionar a reprodução do capital produtivo financeiro. Houve com isso um grande aumento na produtividade agrícola e industrial, produção agrícola. Embora o capitalismo industrial seja o fundamento do capitalismo, a partir do século da primeira revolução industrial, a produção agrícola passou a ser atrelada a ele. Então, nunca esqueça o campo como também fundamento do capitalismo industrial. E essa expansão do comércio mundial de mercadorias e serviços. Hoje em dia, por exemplo, nós podemos observar que nós fazemos compra diretamente da China, de produtos chineses através de sites. Isso é uma marca de como a informatização, de como a rede mundial de computadores fundamenta o capitalismo informacional na era da globalização. E o capital financeiro, a partir do século XIX, ele passa a ser também o fundamento de reprodução do capital a partir do uso do dinheiro para reproduzir dinheiro, ou seja, a atuação do sistema bancário no mundo. As indústrias que puderam ser colocadas como as inovadoras a partir desse período, aquela da microeletrônica, dos computadores, dos televisores, dos aparelhos celulares, a mecatrônica, onde eu coloco uma fábrica dispensando o uso de operários, porque toda ela pode se reproduzir com o uso da eletrônica, impulsionando o comando de máquinas, a informática, a robótica, telecomunicações, softwares e a biotecnologia. Certo? O fundamento de melhoramento das relações dos organismos a partir da aplicação da tecnologia.
E também é um dos fundamentos a desconcentração da produção industrial. Explica por que grande parte da produção industrial das grandes empresas norte-americanas ocorre na Ásia, na China, no Vietnã, na Malásia, na Indonésia. O toyotismo da empresa Toyota, né, ele explica um processo de produção industrial de diminuir custos ao máximo para aumentar a margem de lucro. Né? O trabalho flexível entra nesse contexto também. É onde eu posso ajustar tudo no tempo, no espaço, para poder evitar completamente os desperdícios e assim eu poder reproduzir meu capital da melhor forma possível. Então, se é mais barato produzir no Brasil, um carro da Toyota eu vou produzir no Brasil. Mas se o pneu for produzido na Alemanha, for mais barato do que eu produzir no Brasil, eu vou produzir pneu na Alemanha e eu vou dar esse pneu no carro aqui no Brasil. Mais ou menos isso. Esse é um detalhamento que vamos deixar para a etapa financiarização de todas as etapas da economia, que mostra o controle dos bancos, desde a produção agrícola, passando pela fábrica, passando pelo transporte, né, onde você vende uma frota de caminhões para uma empresa de transporte, e essa frota de caminhão é financiada por 300 mil anos, nós temos a atuação do banco, a financiarização do dinheiro, atuando para reproduzir capital, a função do banco, e entrando em uma das etapas da economia. E o neoliberalismo é que propõe colocar tudo isso em funcionamento, que quando diz que os estados não devem incomodar os empresários. O Estado deve ter um livre mercado irrestrito, deve funcionar somente por suas próprias regras. E quem acaba sofrendo nesse contexto são os trabalhadores, que uma das principais propostas de livre mercado é justamente o fim das regras de trabalho, o fim das leis trabalhistas, e que o trabalhador possa ser explorado o máximo possível em função da reprodução do capital dos grandes empresários, das grandes corporações. Então, em destaque aí nessa figura são os fluxos de informações, o mundo todo interligado, certo? As empresas de informática acabaram sendo fundamentais para isso, para propor tecnologia de interligação entre todo o mundo, certo? Nesse período. Então, nós temos aqui o mundo e os diversos tipos de equipamentos que são utilizados para interligar e as diversas empresas que funcionam especificamente para essa interligação através das tecnologias. Os fluxos globais são diversos. Então, essa figura ela traz as principais cidades e regiões do mundo interligadas a partir de seus pontos, de suas redes e os diversos fluxos. Fluxo marítimo, o transporte marítimo, mercadorias principalmente. Fluxo aéreo, transporte aéreo de mercadorias e pessoas. O fluxo de petróleo, através dos grandes navios petroleiros das suas áreas de produção para as suas áreas de consumo. Fluxos agrícolas, os principais produtores, os principais exportadores, os principais consumidores de produtos agrícolas. Fluxos de imigrantes, de pessoas, né? Quais são os principais pontos de emissão, os principais pontos de recepção. Fluxos de turistas, que é também pessoas. E aí nós temos em destaque nesse momento a globalização, que é o principal aspecto do capitalismo na sua atuação geográfica, sua conformação territorial. É a atual fase onde as grandes corporações buscam, através de toda a tecnologia criada, ampliar a sua área de atuação, produzir o seu espaço onde pode reproduzir esse capital. Então ele busca a máxima países, onde os países que podem oferecer as melhores condições de reprodução do capital, tanto em termos de mão de obra qualificada e barata, como no mercado consumidor, né? E para isso, os países, protegendo as suas empresas, passam a disputar o mercado mundial, por exemplo, se organizando em blocos econômicos. Então, a globalização, em resumo, ela se faz através de fluxos. Quanto maior eu puder ampliar meus fluxos de mercadorias, de capitais, de pessoas, de informação, mais eu vou conseguir atuar com êxito no processo de globalização. Então, é isso que as empresas querem. Quanto mais longe uma empresa pode ir, mais ela vai reproduzir seu capital industrial,
financeiro se realizando através da atividade comercial. Esse slide traz a atuação das grandes empresas multinacionais no mundo. Parece muito, mas é muito pouco as grandes empresas que dominam os mercados. Né? Tem aqui em destaque a Coca-Cola, Mitsubishi, são as conhecidas, a Sony, e uma diversa quantidade aí de empresas que não são tão conhecidas, mas elas fazem parte do nosso dia a dia através das suas empresas subsidiárias. Okay? Não adianta. Quem faz esse jogo funcionar, no momento, não são os países, não são os políticos, e sim as grandes corporações. As grandes corporações, elas são fatiadas em ações. Então, são vários investidores que são donos dessas grandes corporações. Só que o centro de comando delas está nas grandes potências mundiais, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, e eles que acabam decidindo nesse centro de comando como é que vai se reconfigurar e configurar o espaço mundial, a partir da atuação dessas grandes corporações. A marca de tudo isso, na verdade, da atuação dessas grandes empresas, assim, mais um slide apresentando assim, o exemplo de alguma delas, P&G, produtos de limpeza, Nestlé, produtos alimentícios, Coca-Cola, bebida para engordar a gente, etc. Todas as suas diversas empresas subsidiárias, né, atuam como verdadeiros monopólios, quando a gente acha que tem concorrência, mas na verdade são poucas as empresas que dominam o mercado mundial. A ampliação de fato da desigualdade, desse processo que começou há muito tempo de mundializar a economia, se consolidou agora, se consolidou nesse período do século XXI onde nós vivemos, né, vem reconfigurando o espaço geográfico em diversos aspectos, econômico, político, social, cultural, e que acaba convergindo entre vários temas diferentes, e eles se realizam de fato na vida atual do globo, se realizam de fato nos processos reais de organização do espaço geográfico e de reprodução do capital, e que eles têm como consequência mais grave a ampliação fundamental da riqueza na mão das grandes corporações e dos seus grandes investidores, e para a grande maioria absoluta e esmagadora da população, condições opressivas de vida, bastante desigualdade, e que essa desigualdade se expressa na miséria da maioria da população, que observa, a partir da televisão, do celular, do computador, que existe um mundo bastante moderno e rico, que já entrou na fase do capitalismo informacional, da modernidade, da globalização, dos produtos eletrônicos de ponta, das viagens cada vez mais ampliadas, né? Mas isso para pouco, um grupo social muito restrito, de bilionários, né, de uma classe alta, mas para a grande maioria da população, só aumenta a opressão, só aumenta a miséria, só aumenta as péssimas condições de vida, postos que isso faz parte da reprodução do capital nas mãos das grandes corporações, dos grandes empresários industriais, dos grandes bancos e etc. Encerramos aqui nossa apresentação. Essa aula está muito grande, eu preferia que ela fosse menor, mas aí vamos tentar fazer com que a gente consiga compreender sem cansar. Ok? Encerro aqui, meus queridos, essa aula. Minhas queridas, uma boa aula para vocês, que vocês possam observar e compreender da melhor forma possível.